Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um privilégio, mais uma vez estar aqui para a gente poder compartilhar da última lição do ano de 2020, é a 13ª lição do quarto trimestre, e onde nós tivemos um ano, digamos assim, um ano um pouco complicado, né, de acordo com o que aconteceu com a humanidade, mas ao mesmo tempo Deus falou muito com a gente. Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu gostaria de agradecer, mais uma vez ao pastor Alex, que é o superintendente da escola, ao pastor presidente, pastor Carlos, pela confiança de nós estarmos aqui encerrando esse ano, podendo compartilhar, ministrar e aprender um pouco mais dessa última lição. Tá? Quando nós vamos pegar a nossa revista, e o tema principal desse trimestre, desse quarto trimestre, falava da importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. E o último tema, nós tivemos aulas maravilhosas, muito bem explicadas durante o trimestre, aprendemos bastante, não só nas aulas que são produzidas online, que são divulgadas e liberadas para que a gente possa aprender, mas também com os cultos dos domingos de manhã, usando o tema da lição. Aprendemos muito, Deus usou vários dos seus filhos para que nós pudéssemos aprender. E o tema dessa última lição, do dia 27 de dezembro, nesse domingo pós-natal, vai falar vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Então, aqui vai mostrar por que eu vim, qual o sentido da minha vida. E ele vai mostrar que não existe melhor sentido ou maior sentido, ou o vazio que o homem tem, normalmente no seu coração, só é preenchido quando eu tenho uma vida com Deus. E qual é o propósito que eu existo? Por que eu nasci? Então ele vai mostrar isso para nós, que é fundamental que a gente tenha essa vida com um propósito, e o propósito em Deus. Vamos lá então acompanhar comigo. Quem não tem revista e quiser acompanhar também na Bíblia, o texto de referência vai estar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 ao verso 11. Mas antes disso, vamos ler o texto áureo. Fala aqui. Diz assim o texto áureo: Antes que se formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. E a verdade aplicada fala assim: descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. Tá? Então, vou repetir novamente, que é bem forte. Eu gostei que o comentarista colocou aqui. Descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual eu fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. E o objetivo da lição, normalmente são colocados 3 objetivos principais. Diz assim o primeiro: refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito, mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. O texto de referência, então, como já disse, está em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Olha que texto maravilhoso. E ele fala no versículo 10, que nós lemos, fala assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Ou seja, eu recebi o dom e eu guardo ele, da multiforme graça de Deus. Ou seja, as várias formas de Deus operar na vida do cristão. Então nós temos que administrar da melhor maneira possível os dons que Deus nos deu, os dons que Deus nos presenteou, para que eu possa cumprir o meu chamado, cumprir a minha missão, porque todos nós temos uma missão, todos nós somos chamados para uma missão, todos nós temos um propósito de estar aqui sobre essa terra. Apesar de eu
poder falar, mas eu vou viver quanto tempo aqui sobre a Terra? Não sei, uns vivem muito, outros vivem menos, mas dentro do período que Deus permitiu que você viva, esse período é um período onde eu estou me preparando para viver uma vida eterna com Ele. E essa eternidade ela vai ser mostrada, vai ser direcionada de acordo com o que eu vivi. Se eu fui um bom dispenseiro, se eu cumpri o propósito que Deus me colocou. Infelizmente, muitos homens e mulheres não têm cumprido esse propósito. Têm recebido os dons, têm recebido os seus talentos, mas têm muitas das vezes enterrado o talento. E nós temos que ter a consciência que o talento que foi me dado, ele não me pertence, porque um dia esse Senhor que me deu, o Deus que me deu, vai me cobrar de mim, com a palavra dos talentos. Então, e como que eu estou trabalhando aí? Como que eu estou vivendo? Qual que é a minha vida com um propósito? Será que eu estou realmente trabalhando no propósito que Deus determinou que eu trabalhasse? Trabalhando, quem sabe, no propósito que Deus colocou para que eu fizesse? Como eu tenho agido, como que eu tenho vivido esse propósito? Vamos lá então, vamos entrar nos comentários da revista, nesses minutos que nós temos, para aprender um pouquinho o que o comentarista quis falar aqui para nós e que nós possamos também ser usados por Deus nesse propósito de trazer também aqui o estudo da palavra de Deus. Na introdução, ele diz assim, viver uma vida com Deus e o seu propósito é o tema dessa aula. Assim, será indagado o que tem dirigido a sua vida e também serão destacadas as bênçãos decorrentes de se conhecer o propósito de Deus para a sua vida. O primeiro ponto que ele fala, o que ele mostra aqui para nós, é o que dirige a sua vida. Primeira pergunta ele ensina, ponto 1 aqui, o que dirige a minha vida? O que tem dirigido a minha vida? O que eu tenho feito para que a minha vida, será que ela está sendo dirigida por Deus ou não? Ou será que é totalmente fora do que Deus preparou ou determinou para que eu fizesse? Ele diz assim, então, encontramos no dicionário a definição da palavra dirigir, que significa guiar, controlar, direcionar. Frequentemente, nossas direções de vida são pautadas por decisões que tomamos, sim, com certeza, desde as mais simples às mais complexas. Nesse exato momento, você pode estar diante de um problema ou diante de uma escolha que precisa tomar. Existe o fator influência e também as pressões que possam vir para levar você a dar passos necessários na direção que for necessária. A indecisão ou dúvida não nos permite sair do lugar. Se você se depara com um problema, você precisa resolvê-lo. Se você fica indeciso, você fica parado, você não progride. Então você tem que tomar uma decisão. E como tomar essa decisão? Como que eu vou saber qual decisão tomar? O primeiro ponto que eu poderia levantar aqui é que quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que estar pautado na palavra de Deus. É a Bíblia que vai guiar meus passos. É a Bíblia que vai me mostrar e vai me ensinar, através da palavra de Deus, como que eu tenho que agir. Por isso que eu tenho que conhecê-la. Por isso que é fundamental que eu sempre esteja estudando a palavra de Deus. Que eu sempre esteja aprendendo com a palavra de Deus. Então, Deus é o meu guia. Precisa ser o meu guia. E eu preciso estar guardado e andando de acordo com o que Ele quer e determina que eu ande. Tá? 1.1 aqui da lição, ele fala assim, ainda sempre na pergunta, o que dirige a sua vida. Muitos são dirigidos pela culpa. Quantas pessoas, quem sabe, que estão nos vendo agora através desse vídeo, dessa aula online, que tem deixado que a culpa de algo que ela fez possa guiar a sua vida. Ele fala assim, um conhecimento do nosso passado nos levará a entender muito do nosso procedimento no presente. A maneira como nossos pais nos criaram ou o ambiente em que vivemos influi fortemente nas nossas decisões e atitudes da vida adulta. O comportamento e atitudes de uma pessoa que viveu num meio competitivo, com vários irmãos e irmãs para dividir tudo, será bem diferente daquele que foi o único filho ou que não teve muita competição em casa. Esses fatores se apresentam e, às vezes, diante de erros de decisões, se culpa dos pais pelos seus fracassos. Então, quantas pessoas permitem que alguns erros que aconteceram dele mesmo, ou às vezes até dos pais, guiem a sua vida? Ser guiado ou ser dirigido pela culpa é um mau negócio, digamos assim. É algo que eu teria que... eu nunca vou, com certeza, se eu deixar que a culpa me dirija, eu vou sempre ser uma pessoa fracassada nesse sentido.
Então eu tenho que ter uma direção, mas uma direção correta, uma direção de acordo com o que Deus quer. E aqui Rick Warren, ele põe aqui um comentário desse escritor, dizendo assim, ó, diz que o propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder, né? Ele comentando aqui, é um temeroso chamado Gideão e um corajoso herói. Ele também pode fazer coisas maravilhosas para o resto da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, verso 1. Thomas Carlyle disse, o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. O que está dizendo aqui? Quando ele dá o exemplo aqui de Moisés e de Gideão. Ele fala que os erros do passado de Moisés, Deus transformou ele num grande líder, um herói, né, que vai ser citado depois lá em Hebreus. E Gideão a mesma coisa. Aquele homem que estava ali escondido, não sabia como agir, Deus transforma ele num grande herói, num corajoso, como ele fala assim, um corajoso herói. Então, quem sabe se a culpa está te guiando, se você está sendo guiado pela culpa, esse é o momento, através dessa aula que Deus está nos ensinando, de eu tomar uma decisão. E eu falar, não, a partir de hoje, a minha vida não será mais guiada pela culpa. E eu serei guiado agora por esse Deus que é capaz de transformar, que transformou, por exemplo, um assassino, como foi Moisés, que matou aquele egípcio, mas um grande líder, um homem que depois foi considerado o homem mais pacífico, né? Um coração maravilhoso, e Deus o levou para guiar o seu povo, né? Para libertar o povo que estava ali cativo há mais de 400 anos no Egito. O que tem guiado a sua vida? O que você tem feito? O segundo ponto aqui, 1.2, ele fala assim, ó, muitos são dirigidos pelo medo. Por isso é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado de maneira negativa a nossa maneira de proceder no presente. Temos que entender que não somos prisioneiros do nosso passado. O medo do futuro, baseado nas experiências negativas, não pode deixar a pessoa refém. É verdade que nosso passado tem uma tremenda influência sobre nós, sim, com certeza. O que aconteceu, o que nós vivemos no passado, tem influência. Mas eu não posso permitir que o medo seja o meu guia. E ele continua aqui. A influência do passado, tremenda influência sobre nós. Pois, primeiro ponto que ele fala, afeta a maneira que vemos o mundo. Segundo, afeta a maneira com que nos relacionamos uns com os outros. E C, afeta a maneira com que nos relacionamos com Deus. Livre-se do medo e exercite a fé. Livre-se do medo, exercite a fé, para que você possa ter uma vida abençoada, uma vida plena com Deus e viver dentro do propósito que Deus determinou para você. Tá? Em Deuteronômio capítulo 26, Deus instrui ao povo de Israel, uma vez que eles tivessem entrado na terra, que eles deveriam ir perante o sacerdote no templo e trazer oferta ao Senhor. Ao fazer isso, eles deveriam declarar o seguinte: Filho miserável foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou. Deuteronômio 26, 5 a 10. A maturidade cristã é identificada quando a pessoa é capaz de identificar, olha que importante, e reconhecer as experiências que influenciaram na formação do seu caráter. Com a ajuda do Espírito Santo, essa pessoa é capaz de lidar com o seu passado de tal maneira que não prejudique em ações e reações no presente. Importante. Então, se o medo é que está dirigindo a sua vida, se o medo é que está direcionando você, esse é o momento de você se livrar disso. Esse é o momento de você confiar e exercitar a sua fé, para que você possa realmente andar plenamente com o que Deus tem planejado para você, que é o seu Senhor, foi Ele que te criou. Então, vamos nos livrar do medo. E ainda dentro da pergunta, né, o que dirige a sua vida, no ponto 3, ele vai falar assim, ó, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Quantas pessoas têm essa necessidade, que é sempre saber o que o outro está achando? Ele só faz alguma coisa, ele só toma uma ação, uma decisão, ou um caminhar, se ele souber o que o outro está achando. Para ele, isso que é mais importante. Ele precisa de uma aprovação. Ele fala assim, ó, em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo, acerca de esquecer as coisas que para trás ficam, esquecer não significa apagar da memória. Se olharmos o contexto, veremos que Paulo tinha acabado de falar do seu passado. Esquecer não é olhar para o passado de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Então eu vou lembrar, eu não vou apagar da mente, mas eu vou olhar para esse passado, mas não que ele vai ser, que eu vou precisar dessa aprovação. Não, eu vou olhar, então como ele fala aqui,
de forma diferente, com uma perspectiva diferente para esse passado. Existem pessoas que permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. Será que você está sendo guiado, você está sendo direcionado ou dirigido pela necessidade de aprovação? Faz uma análise com você durante esse período que nós estamos estudando. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo exorta a não andarmos em conformidade com o mundo. E aqui o comentarista ele faz uma aplicação que eu achei interessante. Ele fala assim, a palavra mundo pode ser aplicada também ao nosso convívio, ou seja, nosso mundo. É necessário ter uma mudança de mente, uma transformação necessária para poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Então, se você precisa de aprovação para viver, para se dirigir, para tomar uma atitude, você precisa da aprovação de outras pessoas, como ele fala aqui de pais, mulher, marido, professores. Coloque a sua vida pautada na palavra de Deus. Deixa que ela guie você. Isso é o fundamental. Amém? Continuando aqui então, no ponto 2, o comentarista vai falar assim: as vantagens de uma vida com propósito. Agora, a primeira pergunta foi: o que dirige sua vida? Se você já conseguiu identificar, agora ele vai falar: olha, se eu tiver uma vida com propósito, quais são as vantagens que eu vou ter? Ele começa assim, tudo na vida requer planejamento, e conhecer o propósito de Deus para a sua vida deve estar incluído no plano. Afinal, Deus nos planejou. Não viemos a este mundo sem um propósito já estabelecido pelo Senhor. Fomos criados para vivermos uma vida abundante. 2.1. Se Deus tem um propósito, a vida não tem significado. Dizendo assim, só com Deus aqui é que eu tenho uma vida com significado completo. Então, sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Sem a presença de Deus, a vida fica sem o propósito principal. E sem esse principal, a vida carece de um significado consistente. Na palavra de Deus, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: debalde tenho trabalhado inútil, vãmente gastei as minhas forças. Isaías 49:4. Jó disse: lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó 7:7. A pior mazela na vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentido, sem planos e metas estabelecidas. Então, o primeiro ponto aqui, da vantagem de eu ter uma vida com propósito, é colocar Deus em primeiro lugar, sempre. Tá? Deus e eu ter um propósito, eu ter uma direção. Aí a minha vida terá um significado. Onde está Deus na sua vida? Será que é o último socorro, quando você não consegue fazer mais nada, aí você, não, agora eu vou atrás de Deus? Não, nós temos que ter esse relacionamento. Quanto mais eu me relacionar com Deus, mais eu vou me aproximar de Deus, mais eu vou conhecer sobre Deus. Quanto mais eu ler a sua palavra, mais eu vou aprender sobre isso. 2.2 diz assim, conhecer seu propósito simplifica a vida. Quando eu conheço o propósito, eu tenho uma vida um pouco mais simplificada, digamos assim, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, qual que é a direção que eu vou tomar, qual é o caminho que eu vou caminhar, para onde eu vou. Isso é fundamental que a gente consiga compreender. Em 1 Samuel, capítulo 3, encontramos o menino Samuel ministrando perante o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Samuel veio à existência como um milagre. Nós conhecemos a história de Samuel. Sua mãe Ana era estéril e o Senhor ouviu sua oração no momento em que ela fez um voto de entregar o filho a Deus, a ele. Veja o propósito. Ana queria um filho e Deus um profeta. E aí ela foi abençoada, quer dizer, o milagre aconteceu porque ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. E ela queria ter um filho e ela pediu a Deus. E Deus também queria um profeta. Então agora Ana faz um propósito com Deus, que se Deus desse um filho a ela, ela devolveria ele a Deus. E mesmo Samuel já no templo, ainda novo, levou tempo para o Senhor se revelar a ele e dizer qual era o seu plano estabelecido para a sua vida. Samuel, ao ouvir a voz de Deus e receber as diretrizes do seu propósito,
tudo ficou mais claro e nítido para ele. 1 Samuel 3, 4 a 11. Samuel crescia, amadurecia, o Senhor estava com ele e foi confirmado como profeta para a nação de Israel, sacerdote do Senhor e juiz do povo. Permita que o Senhor revele seu propósito para a sua vida. Permita que o Senhor revele o propósito para a sua vida, para que você possa viver plenamente o chamado que Ele tem para você, que Ele tem colocado e tem determinado. A Bíblia diz: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho será aumentado. Provérbios 13, 11. E isso também leva à paz de espírito. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Viver os planos de Deus e cumprir nosso propósito, servindo a Ele e ao próximo, produz alegria, amor e intensidade. E isso só é possível através dos relacionamentos com o irmão, com a família, com a igreja, com os amigos. Temos de vivê-la com todas as nossas forças, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer, contando sempre com a graça de Deus. E o 2.3, ele vai falar assim, conhecer seu propósito direciona a sua vida. Então você tem uma direção, quando você conhece seu propósito, quando você sabe para onde quer chegar. Isso leva você a focar no que é importante. Com isso, a eficiência e suas energias e esforços são compensados. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Mas você saberá peneirar isto e não terá prejuízo com o tempo investido perdido ou com conversa sem objetividade. Há pessoas que não criam raízes, não param em empregos, não avançam em nada, não param em igreja e não chegam a lugar nenhum. Quer dizer, é totalmente volúvel, né? Então quando você conhece o propósito, a sua vida é direcionada, você tem uma direção, né? E você vai chegar no ponto X, onde você sonhou ou você planejou chegar. Então você tem que conhecer o propósito da sua vida. E aí ele vai dar o exemplo aqui de pessoas que não criam raízes, pessoas que são volúveis, né? Eles não param em emprego, não param em igreja, não param em lugar nenhum, quer dizer, ele não chega a lugar nenhum, porque ele nunca consegue, ele começa alguma coisa e não consegue terminar. Quantas pessoas são assim, começam às vezes empolgado, vem para a igreja, faz tanta coisa, quer trabalhar na igreja, quer fazer isso, aí daqui a pouco vai parando, para de vez. Quer dizer, ele não consegue nunca chegar até o final. Eu falei há algumas aulas atrás, a gente estava dando exemplo do esporte, né, quando o Paulo ele usa muito, né, na maratona, tudo. Como que o maratonista chega até o final, consegue ganhar uma maratona? Ele nunca começa desenfreado, louco, correndo igual um maluco, não, ele vai devagar, na mesma batida, para que ele possa vencer os 42 km ou meia maratona, o que for a corrida que ele estiver fazendo, para que ele possa chegar até o final. Não adianta ele sair desesperado aqui correndo, que ele não vai conseguir chegar até o final. E só é vencedor quem chega até o final. Então, procure saber o que está direcionando a sua vida e procure ter uma meta. Né? Não seja essa pessoa que não para em lugar nenhum, que não tem não conhece, né? Assim, querer falar que conhecer o seu propósito direciona a sua vida. Então, saiba o que você tem que fazer, até onde você quer chegar, o que você quer fazer. É necessário ter um foco, olha o importante, é necessário ter um foco, um senso de direção. Sem um propósito definido, você continuará a alterar seus rumos, empregos, relacionamentos, igreja e outras circunstâncias externas, na esperança de que cada mudança solucione confusão ou preencha o vazio em seu coração. Se existe ainda vazio no seu coração, é porque você não tem ainda um propósito definido. Você pode até ser crente, mas você não sabe nem onde você quer chegar. Qual o trabalho que você quer exercer, qual a meta que você vai chegar. Tá? Tem pessoas que não conseguem terminar uma faculdade, tem pessoas que não conseguem terminar um trabalho na igreja, começam, mas fracassam no meio, né? Não tem uma meta final, não tem um propósito. E Warren ele vai falar assim no livro dele, a capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrá-la ao focalizá-la. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser direcionados a fim de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar o aço. Não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com um propósito. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. Então, esses homens que
que mudaram a história, que escreveram a sua trajetória e foram bem-sucedidos, eles tinham meta, eles tinham propósito, eles tinham uma direção a tomar. E eles fizeram, revolucionaram o mundo, eles mudaram a história da humanidade. Então, isso é importante. Então, no segundo ponto, as vantagens de ter uma vida com propósito. Primeiro, então, ter Deus, né, e um propósito, a vida tem significado. Conhecer seu propósito simplifica a vida, e conhecer seu propósito direciona a sua vida. Né? E o ponto 3 aqui, ele vai falar sobre conhecer seu propósito estimula a sua vida. Olha que importante. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus sempre terá prazer em guiar e conduzir todos os que queiram viver seus planos. Há uma grande recompensa preparada para aquele que persevera nisto. 3.1. Conhecer seu propósito lhe prepara para a eternidade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que nós como crentes já vivemos a eternidade. Mas que eternidade? Quando eu tenho esse propósito, ou seja, eu estou caminhando para a espera de Jesus. É um propósito também da minha vida espiritual. Então, conhecer o seu propósito me prepara para a eternidade, como ele diz aqui. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado e deixar sobre a terra. Eles querem ser lembradas quando partirem. Entretanto, o que em última análise importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. E o que as pessoas não percebem é que é isso que importa, e o resto é secundário. Ou seja, o mais importante não é o legado que eu vou deixar aqui na Terra para as pessoas ficarem lembrando do meu nome. Não, o mais importante é o que eu estou preparando para a minha vida eterna. Porque viver esse período aqui na Terra, durante 80, 100 anos, não é nada perto da eternidade. Então quando eu tenho essa certeza da minha salvação, e eu tenho esse propósito, esse caminhar, eu sei aonde eu quero chegar, e como que eu tenho que viver, para que eu possa ter esse legado, não aqui, porque isso aqui tudo é efêmero, aqui na Terra tudo vai passar. Mas a eternidade com Cristo não, é eterna. Então se você tem dois caminhos, né? Ou você vai com Cristo, ou você vai ficar sem Cristo no inferno. O que vai direcionar a sua vida? É o seu trilhar aqui na Terra. Viver nosso legado deve refletir na eternidade, pois tudo o que fazemos para o Senhor, somos recompensados aqui e lá seremos coroados. Você não foi posto na Terra para ser lembrado com uma estátua, um nome de rua ou um nome de praça. Você foi posto aqui para preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e terá de prestar conta dos talentos que Deus lhe entregou e como usou o tempo da vida nessa terra. Como eu disse um pouquinho atrás, você tem um talento. A parábola dos talentos, ali quando um recebe 5, outro 2 e outro 1, é mostrando como é a nossa vida. O que tinha 5 trabalhou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou e conseguiu mais 2. Mas o que tinha 1 enterrou. Será que o seu talento está enterrado? Será que você enterrou o seu talento? E você hoje não sabe nem aonde vai chegar? Né? Chegará o dia que você estará diante de Deus e terá que prestar contas aí. Terá que prestar contas aí. 3.2 diz assim, essa vida não é tudo o que há. Em Tiago 4, 13 a 17, nos mostra a incerteza dos planos humanos. O homem tem a tendência de pensar apenas no plano terrenal. E se fadiga muito nisso, como se a vida fosse apenas aqui. Quando, na verdade, a vida é um ensaio geral, antes da eternidade que está por vir. Você passará muito mais tempo do outro lado eterno do que aqui. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento é antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos ou um pouco mais sobre a Terra, mas para sempre na eternidade. Isso ocorre porque Deus projetou você para viver eternamente. Então essa vida não é tudo que há. Se você acha, a própria palavra de Deus vai nos falar que se eu toda a minha esperança estiver somente para essa vida, eu sou um maldito. Por quê? Aqui é passageiro, 100 anos, como ele fala aqui também, é nada perto da eternidade. Entendeu? Mas aqui é a preparação, para que eu possa viver aquela eternidade, para que eu possa ter uma vida plena com Deus. Então, como que eu tenho que agir? Como que eu tenho que me preparar?
Só existe um meio, já falei, só existe um meio, é através da palavra de Deus. É ela que guia, é ela ela tem que ser o meu alimento diário, espiritual, para que eu possa ter uma vida plena com Deus. E o 3.3 vai falar assim, ó, há mais na vida do que agora. A palavra de Deus nos dá a compreensão plena de que há mais na vida que apenas aqui e agora. E perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade. Você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Passará a avaliar de uma outra forma tudo o que lhe apresentar. E subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais perceberá nosso significado das coisas dessa vida. Ou seja, quanto mais eu me relacionar com Deus, quanto mais eu me aproximar de Deus, eu vou vendo que as coisas que aparecem na minha vida, o que às vezes toma tanto tempo da minha vida, são coisas banais, coisas pequenas, perto de uma vida completa com Deus. Uma vida que eu com um propósito definido, onde eu posso falar, não, eu vim para essa terra para isso, Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer e vou cumprir o meu papel. Eu vou pegar o meu talento e vou trabalhar esse talento, para que eu possa ter uma vida plena, uma vida total. E pode ter certeza absoluta que quando você tem esse foco em mente, você tem essa meta, você vai viver muito mais leve, porque você sabe que a direção da sua vida não está mais no seu controle, a direção está na mão de Deus. E Ele sabe o melhor que é para você e para mim. Ele sabe nos direcionar. A chave do seu coração já foi entregue para Ele, você já entregou. Então quem guia os seus passos é Deus, quem mostra o caminho é Deus. E Ele vai sempre mostrar o melhor. Por mais difícil que seja você entender, por mais difícil que seja você compreender o que Ele quer, mas você vai sempre ser abençoado, sempre vai ser direcionado, sempre vai estar dentro dos propósitos que Deus determinou para você. Que você possa ter essa vida. Ele vai concluir aqui, ó. Deus deixou registrado em sua palavra diversos lampejos da eternidade, das riquezas que lá existe. Glória a Deus por isso. As palavras de Jesus aos discípulos em João 14:2 são precisas em assegurar isso. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Nós sabemos que, nesse exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. O plano envolve toda a eternidade com Ele. Isso é céu. O que é céu? Céu é viver em comunhão com Deus eternamente. Quando o homem pecou, ele criou um abismo entre Deus e o homem. Ele foi criado um abismo. Mas quando Jesus Cristo veio, morreu por nós, essa ponte agora, o véu agora tem sido rasgado. Eu posso novamente chegar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo que morreu por mim. Então, e isso é céu, é viver eternamente com esse Deus, viver eternamente com o meu Criador. E o que é inferno? É viver eternamente separado do meu Criador. Então, se você tem um propósito, se você tem um chamado, trabalhe esse chamado, trabalhe o que Deus colocou na sua vida, para que você possa viver plenamente a ponto de compreender o que Deus tem para você. Passamos por um ano difícil, nós estamos na última aula da Escola Bíblica Dominical. E foi um ano difícil? Foi sim, mas quando você está seguro em Deus, você vive mais tranquilamente. Você sabe dos problemas, você sabe da dificuldade, você sabe que o mundo está passando por lutas, por tantas coisas, que é cumprimento da palavra de Deus. Tá? E quando você conhece a palavra, você fica mais tranquilo, porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Tudo está na mão de Deus. Nada acontece se Deus não permitir que aconteça. Então, e você fica mais tranquilo. Então, coloque a sua vida, o foco da sua vida na mão desse Deus. Seja guiado por Ele, através da sua palavra. Ela é acessível a você. Você pode acessar através de um celular, de um tablet. Você tem a facilidade de encontrar na nossa língua N Bíblias de estudo, onde você possa se deleitar, você pode estudar, você pode aprender. Então, estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia ela estudando ela, tá? Meditando nela, porque Deus vai falar ao seu coração e você vai ter um propósito. Na conclusão ele diz assim, os atos dessa vida definem o destino da próxima, na próxima. Deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da palavra de Deus em cada instante que gastamos nesse corpo terreno.
Pois para chegarmos ao céu é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nessa terra. Então, você quer chegar ao céu? Você tem uma meta, um foco de chegar ao céu? Então, viva a vida com Deus e tenha um propósito, que é o tema da última lição. Vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Qual o propósito? A pergunta que continua a ser feita desde o início da aula é: qual é o propósito? Aonde você quer chegar? Aonde Deus determinou que você fosse? Até onde você vai? Então, se você tiver isso em mente, você vai compreender o que Deus quer que você faça. Amém? Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram o ano inteiro, né, praticamente, a gente fazendo as aulas online. Está disponível no canal da igreja, né, no YouTube da igreja, está lá disponível as aulas também, as outras aulas anteriores, tudo para que você possa ter uma sequência, né, dessas 3 lições desse último trimestre, e você possa aprender, né, você possa compreender o que Deus quer de você. Se você não teve a oportunidade de ver todas as aulas, procure lá, né, como a gente diz, né, vai maratonar as aulas, né, vai assistir todas as aulas para você aprender um pouco mais e saber, principalmente nessa última, a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E eu desejo a todos que participaram conosco, o Natal já passou, né, que foi sexta-feira, mas desejo a todos um excelente 2021, que vocês possam estar dentro dos propósitos de Deus e compreender que Deus tem um trabalho para você fazer. Então, que você possa aprender mais. Com certeza espero que no próximo ano nós estejamos novamente aqui, trabalhando, aprendendo, falando, estudando as lições que Deus tem preparado para nós. Amém? Obrigado por tudo. Vamos fazer uma oração para que a gente possa encerrar essa última aula de 2020. Amém? Oremos. Senhor Deus Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradeço por esse momento que nós estamos aqui, aprendendo da Tua Palavra. Que as palavras proferidas aqui, que o comentarista nos deixou e que nós falamos aqui, seja para a glorificação do Teu nome e que venha surtir efeito. Que nós possamos não só ouvir, mas nós possamos ter ela na nossa mente e ter ela no nosso coração. Para nós caminharmos e vivermos para Ti. Vivemos com um propósito. Não permita, Senhor, que nós venhamos a enterrar o talento que o Senhor nos deu, ou os talentos que o Senhor nos deu, para que eu possa trabalhar cada dia mais e angariar mais talentos, para que naquele dia, quando eu for prestar contas a Ti, eu possa, não chegue de mãos vazias, mas eu possa chegar com a missão cumprida, que o Senhor determinou e o Senhor quis que nós fizéssemos. Então, Senhor, abençoa a Tua igreja, né, abençoa todos os Seus filhos, para que a gente possa ter um ano 2021 dentro da Tua vontade, tá? Guardados por Ti, porque estar na terra, muitas das vezes vamos passar por sofrimento, sabemos disso porque a Tua Palavra nos ensina, mas sabemos também que quando eu estou contigo, eu estou guardado debaixo das Tuas mãos, eu sou guardado de acordo com a Tua vontade. Senhor, abençoa todos. Abençoa todos e eu agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder ter aprendido um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.